É uma satisfação nós estamos aqui mais uma vez para falar com os irmãos a respeito da palavra de Deus. Porque através do estudo da palavra nós vamos entendendo o plano que Deus tem para nos salvar. É isso que precisamos aprender. E nós já falamos sobre o livro de Romanos, capítulo 8 de Romanos, e foi muito interessante. Nós aprendemos muita coisa ali. E nós vamos entrar um pouco ali no Romanos capítulo 6 também. O Romanos capítulo 8, nós entendemos lá o que é não ter condenação se estiver em Cristo Jesus. Nós descobrimos o que é estar em Cristo Jesus, não é verdade? Então, aí nós precisamos entender algumas coisinhas, finalizando ali o livro de Romanos capítulo 8, verso 1, e no final, na verdade, todo o capítulo. Que todo seja abençoado com esses estudos da Bíblia, e nós juntos possamos ter um entendimento todo especial do que é esse plano da salvação. E o que é que precisa entender em tudo isso, né? É muito importante. E Cristo vai nos ajudar, ou está nos ajudando, na verdade, a compreender toda essa situação. Porque a salvação é um entendimento do plano que Deus tem para me salvar. O que Deus fez para salvar o ser humano foi um plano, e esse plano ele veio revelando ao ser humano. Ele começou a revelar Adão, revelou Noé, foi revelando a todos aí, no Egito, revelou no deserto, através do santuário, através da cerimônia, ele revelou lá. E veio revelando. E o povo sempre tardio em compreender. E hoje, todos têm a palavra de Deus na mão. E a palavra de Deus tem revelado tudo isso. E nós precisamos entender isso daí. E Deus quer que você entenda, que eu entenda também. Porque a salvação é uma coisa viva. É uma coisa prática da nossa vida. A salvação não é uma ilusão. Que nós vamos, Jesus tal, sou salvo pela graça e tudo mais. Não. A salvação é entendida. Por isso que no livro do livro de João, capítulo 17 de João, e no verso 3, lá diz assim, que a vida eterna é esta, que conheça Deus Pai de todas as coisas, Deus Supremo, né? E o Filho a quem enviaste. É um conhecimento do plano que Deus tem para nos salvar. Isto é o plano da salvação, né? Então, falando do Romanos capítulo 8, nós vimos ali umas coisas interessantes, porque nós vimos o que significa, para aqueles que estão em Cristo Jesus não tem condenação. O que significa também, todas as coisas operam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o propósito de Deus. E o que significa, se Deus é por nós, quem será contra nós? Compreende? Todas essas promessas que Deus tem dito, está de acordo com a palavra de Deus, mas eu preciso estar de acordo com o plano para que essas promessas tenham validade na minha vida. A diferença das pregações, dos ensinamentos das pessoas, dos pastores, dos ministros, das igrejas, dos movimentos religiosos que nós vimos, a diferença é difícil de descobrir, mas é fácil quando você começa a estudar. Por quê? Porque eu poderia parar aqui e falar só das promessas, né? Das promessas da palavra de Deus. Que é muito bonita as promessas da palavra de Deus. Muito bonita e é certa e é verdadeira. Agora, se eu falar só das promessas para todos vocês e para mim mesmo, eu fico muito feliz e satisfeito porque a promessa de Deus é muito boa. Mas eu preciso lembrar de um detalhe. Todas as promessas de Deus e todas as ameaças e promessas de Deus, elas são condicional. Todas são condicional. Então, eu preciso falar da promessa de Deus, mas mostrar a condição. Se eu não mostrar a condição, fica tudo bonito, muito bonito, tudo prazeroso, alegre, aleluia, glória a Deus, tudo muito bonito. Mas eu preciso mostrar que todas as promessas de Deus são condicional. É sob condição. Compreende? Então, se nós for estudar o Evangelho completo, nós vamos entender isso. Toda a palavra de Deus, ela é condicional. Deus falou lá em Deuteronômio 30, verso 19, o verso 15 também, eu ponho diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Mas eu aconselho você, escolhe a vida. Compreende? Deus aconselha a nós a escolher a vida e não a morte. Porque diante de nós está todas essas coisas, agora eu preciso escolher. Então, Deus colocou o seu plano na nossa frente, está na sua palavra, e o poder está na palavra. Agora, quem escolhe obedecer a palavra, colocar em prática, compreender isso, sou eu, é nós que escolhemos.
compreende? E Deus nos aconselha a escolher, Ele nos ensina a escolher, compreende? E Ele produziu todo o cenário para que nós possamos entender isso. Por exemplo, o santuário feito no deserto. Aquele santuário era ilustração do plano de salvação e eu precisava entender o santuário para entender como que Deus quer me salvar. A maioria deles não entenderam. Pela incredulidade eles pereceram. Aí Hebreus 4 fala também que nós, é a mesma incredulidade hoje. Deus deu a sua palavra para que nós possamos entender o plano de salvação. Mas, assim, uma porcentagem grande não quer saber, não quer entender essa situação. Interessante, eu vou ler um texto aqui, terminando o comentário do capítulo 8, né, de Romanos. Todos quanto romperam com a servidão e serviço de Satanás e ficaram sob a bandeira ensanguentada do príncipe Manuel, serão guardados pela intercessão de Cristo. Presta atenção, aqui tem uma condição já, né? Cristo está à direita de Deus intercedendo por nós. Isso é verdade, está lá na Bíblia. Mas aqui está dizendo que para que Cristo interceda por mim, e essa intercessão tenha validade, eu preciso romper com o serviço do inimigo. Compreende o que é isso? É uma condição. Você rompe com o inimigo, eu te dou ajuda, você se romper com o inimigo, aí eu intercedo por você e as coisas vão dar certo, a sua salvação. Mas tem uma condição. Qual a condição? Romper com o inimigo. Essa é a dificuldade, porque as pessoas não querem romper com o inimigo e querem as bênçãos de Deus, as promessas. Aí é que está o engodo, porque se eu não romper com o inimigo, as promessas de Deus não se cumprem na minha vida. Compreende? Agora, a vantagem que nós temos é que Deus nos ajuda a vencer essa promessa. Ou melhor, vencer ou romper com Satanás. Ou seria, o Cristo, ele nos ajuda a romper. Essa é a vantagem nossa. Esse é o privilégio. Nós podemos começar a cada dia. E podemos romper com o inimigo a cada instante. E Jesus nos dá essa certeza, né? Então, todo o evangelho fala disso. Então, se eu falar só das promessas de Deus, fica bonito. Porque Ele prometeu estar conosco, prometeu livrar disso, livrar daquilo, nos proteger, nos esconder do Altíssimo. Mas para tudo isso, existe uma condição. E essa condição é que as pessoas não falam. As pessoas não querem estudar as condições, porque as condições vai te colocar num canto de parede. Ou seja, você precisa decidir agora. As condições mostram isso. Compreende? Então, Cristo como nosso mediador à direita do Pai, mantém-nos sempre em vista. Ele está cuidando a cada um de nós. Pois é tão necessário que Ele nos guarde por sua intercessão, como era que nos remisse por seu sangue. Então, deixe Ele de segurar-nos por um momento, Satanás estará pronto a destruir-nos. Aquele que for comprado por seu sangue, Ele agora guarda por sua intercessão. Compreende? Então, Jesus comprou todos. Todos foram comprados pelo sangue de Cristo. E Ele mantém todos. Isso não é salvação. Isso é graça de Deus. A graça alcançou a todos. Compreende? A graça alcançou a todos. Só que isso não é salvação, não. Isso é Deus mantendo esse povo que Ele comprou. Aí Ele espera que esse povo se manifeste, como diz Romanos, capítulo 8, verso acho que 27, por ali, 28, né? Então, veja bem, aí o que acontece? Deus está mantendo um povo que Ele comprou, e espera que esse povo reconheça essa compra, ou o sacrifício que Ele fez por cada um de nós, e rompa com o inimigo, e comece a obedecer a Cristo. Aí a intercessão dele terá valor para a salvação. Compreende? Então vamos classificar assim, a intercessão de Cristo, ela é sobre estágio. Por exemplo, o primeiro estágio da intercessão de Cristo ou do sacrifício de Cristo. Primeiro estágio, Ele comprou o ser humano com o seu sangue e pagou. E Ele então tem o poder de manter o ser humano. Ele tem o poder de cuidar de cada um de nós. Só que Ele trabalha para que o Espírito Santo trabalha para que o seu coração e o meu se quebrantem e reconheça essa compra e faça parte do povo de Deus, da família de Deus. Então a intercessão de Cristo agora vale para a salvação eterna. A primeira fase, a intercessão de Cristo,
comprou. Então ele vale para manter você vivo, ou dar oportunidade para que você se arrependa e reconheça. Compreende? Então isso é um estágio da proteção de Cristo. As pessoas confundem isso. Aí diz, eu sou salvo pela graça. Não, todas as pessoas receberam a graça de Cristo. Todos receberam. Todo mundo recebeu. Por isso são vivos, porque eles foram comprados pela graça de Cristo, porque eles não têm como pagar, então é de graça, Jesus comprou a todos com o seu próprio sangue, e mantém esse povo dando oportunidade, dando misericórdia, para que eles arrependam do pecado, e reconheça essa compra, reconheça esse sangue derramado, esse sacrifício, e começa a viver agora o plano que ele tem para você. É isso que está escrito. Compreende? E é isso que está em Romanos 8. No capítulo inteiro está falando sobre isso. Então, continuando aqui, diz assim, que se ele deixar de proteger um de nós nesse mundo, uma criatura desse mundo aqui, o inimigo está aí para destruir. Compreende? Então, essa é a situação. Então, o castigo pela menor transgressão da lei é morte. Entendeu? Se não fosse Cristo, o advogado do pecador, ele seria aplicado sumariamente a todo ofensor. Está entendendo? Então, quer dizer, a lei de Deus é justiça, é morte para todo pecador. Como Jesus comprou o ser humano, todo ser humano Jesus comprou. A maioria não reconhece essa compra, mas ele comprou. Compreende? Então, o inimigo não pode executar a destruição dessas pessoas. Ele consegue algumas coisas que Deus permite, mas ele não consegue destruir todo mundo. E Deus protege aqueles que ele protege, né? Ele defende aqueles. Então, veja bem, isso está fazendo parte do plano da salvação. Então, o castigo da lei, ou seria a condenação da lei, é morte por qualquer pecado, seja ele grande, pequeno, seja o que for. Mas quando Cristo comprou isso, Cristo falou, não, para aí, vamos dar um tempo de misericórdia para que esse povo se arrependa. Isso está em 1 São Pedro lá, né? Deus é tardio, não retarda a sua vinda, mas é misericordioso, não quer que ninguém se perca, mas que todo reconheça Ele como Salvador. Compreende? Então isso é muito interessante. Então veja bem, então a justiça e a misericórdia de Cristo se acha mesclada, a justiça acha junto com a misericórdia. Entendeu? Então Cristo e a lei permanecem lado a lado. A lei condena o transgressor e Cristo intercede pelo pecador. É por isso que é mesclado. De acordo com a lei de Deus, o caráter de Deus, o pecador morre. Mas Cristo intercede. É isso que Cristo está fazendo no santuário do céu hoje, por você e por mim. Compreende? Agora, para que esse sacrifício, essa intercessão de Cristo tenha validade na minha vida e na sua vida, existe uma condição para isso. Não é de qualquer maneira. E eu preciso entender o plano da salvação, aplicar na minha vida, começo a fazer parte da família de Deus. Aí essa intercessão vale para a vida eterna. O Espírito Santo vai trabalhar na minha vida, na sua vida, na nossa vida, para que consertar esse caráter defeituoso que nós temos, e então nós somos aptos para a vida eterna. Trabalhando para a vida eterna. Agora, nós já fomos salvos pela graça. Que jeito? Quando ele morreu e comprou na cruz a cada um de nós. Isso não é salvação. A graça de Cristo